Bom dia, gente. Vamos se assentando nos lugares, fazendo um favor. Gente, pode ficar de pé no seu lugar, fazendo um favor? Pode ficar em pé no seu lugar? Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. A mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do pão. Todas que foram partidas podem de novo soar. Corpo que a vida é mais vida vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte. Foram partidas, podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida vivendo em Jesus. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então, essa música fala um pouquinho sobre o corpo de Cristo e juntos como a vida é mais vida vivendo em Jesus. Então, hoje a gente vai ouvir bastante sobre as bem-aventuranças e que assim como os discípulos e a multidão, a gente esteja disposto a ouvir um pouquinho e aprender. E é isso, gente, pode sentar. Bom dia, igreja. Sejam muito bem-vindos, cada um que está aqui, né? Você que vai assistir mais tarde também, seja bem-vindo ao nosso culto. Um pouquinho diferente.
às vezes eles fazem, quando tem times de futebol, eles colocam lá a faixa etária, né, do time, né? E hoje, se nós fizermos a faixa etária do time aqui, ela vai dar bem baixa também. Deixa eu explicar, né? Os jovens hoje são responsáveis pelo culto. Então, desde a né? Mas o Marcos está nessa também, né? Então, a partir de agora, né, as pessoas que vão estar nos ministrando aqui, seja no louvor ou na palavra, né, os jovens, eles vão assumir essa responsabilidade agora, e sejamos gratos por isso também, né? Que Deus possa abrir, né, o nosso coração e a nossa mente para aquilo que o Espírito Santo tem para nós hoje. Amém? Então, eu vou convidar a Letícia, ela vai nos trazer uma palavra de introdução. Bom dia, igreja. Bom, o nosso culto hoje está baseado na primeira parte do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5, do 1 ao 12, para realizarmos a leitura do texto. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, a gente tem a seguinte pergunta: para quem o Sermão do Monte foi escrito? A gente consegue encontrar a resposta no versículo 1. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então, o Sermão do Monte ele foi pregado a todos os discípulos, e hoje ele se aplica a todos os cristãos, nós. A primeira parte, que se refere às bem-aventuranças, ela demonstra o tipo de caráter que Cristo espera dos seus discípulos, no dia a dia, que é bem diferente do que as qualidades que o mundo exige de nós hoje. O tema que nós queremos abordar, depois da mensagem, é as bem-aventuranças, o estilo de vida radical para os discípulos de Jesus. O grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que os bem-aventurados é que são felizes. Então, a felicidade, ela tem dois padrões. Ela tem o padrão do mundo e ela tem o padrão da Bíblia, de Jesus, né? Nos termos do mundo, para ser feliz, a pessoa tem de buscar seus próprios direitos, ela tem que buscar a sua realização pessoal a todo custo, sem nem pensar em quem ela vai pisar para alcançar os seus objetivos e a sua felicidade. E no padrão da Bíblia, no padrão de Jesus, uma pessoa privilegiada por receber o favor divino. Então, os abençoados, em geral, eles são profundamente felizes. Mas a bênção, ela não pode se reduzir apenas à felicidade. Então, basicamente, ser abençoado significa ter a aprovação de Deus, né? Ser aprovado. Na prática, significa ter um estilo de vida radical, conforme ensinado por Jesus, a todos os seus discípulos nas bem-aventuranças. Então, que o culto de hoje, ele nos aproxime e ele nos ajude a entender onde está a nossa verdadeira felicidade. Então, gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar. Querido Deus, obrigada, Jesus, porque estamos aqui hoje. Que o Senhor ministre no coração de cada um a palavra, que o Senhor ministre as bem-aventuranças e que ela possa entrar no coração das pessoas para que elas possam entender onde está o significado da verdadeira felicidade. Esteja abençoando esse culto ministrado pelos jovens hoje e que o Senhor esteja nos cuidando até o final. Obrigada, Jesus, por tudo hoje e sempre. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a Amanda agora para o momento missionário. Bom dia. Bom,
Eu vou começar lendo um versículo em João 12, do 42 ao 43, que diz assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, isso mexeu muito comigo, porque quantas vezes eu não fui igual a esses líderes judeus, que meio que escondia minha fé em Jesus por medo de ser julgada e escondia a luz do mundo para as outras pessoas. Isso me tocou tanto que eu comecei um estudinho lá na minha escola e foi bem difícil assim no começo, mas pode passar para o próximo. Deus me surpreendeu de muitas formas. Primeiro porque eu pensava que, 3 pessoas iam ir. E no primeiro dia já foram 10. E isso só foi crescendo, até que o maior dia que a gente teve foi no dia 12/9, com mais de 35 pessoas. Nesse dia também foi a coordenadora do colégio observar o que a gente estava fazendo, porque foi uma movimentação muito grande. E ela estava assim, como assim muitos jovens estão fazendo alguma coisa, né? E eu pensei em estratégias para chamar mais pessoas, e eu pensei, bom, o que todos os jovens gostam de fazer? Comer. Então, eu comecei a cozinhar para todos eles. Quinta-feira de manhã, acordava cedinho, cozinhava para todos eles, fazia café para eles chamarem a atenção deles e falar, gente, vai ter comida, vamos participar. E eles iam. Até que algumas fotos que foram tiradas, não fui eu, foi uma monitora do colégio, porque ela ficou, assim, impressionada, né, com o que estava acontecendo. E, assim, Deus me surpreendeu de muitas formas, porque toda vez que eu ficava nervosa, tipo, meu Deus, não vai dar certo, o pessoal não vai ir, não vai ajudar. E todas as vezes, as pessoas ouviam, elas entendiam, e, assim, elas estão querendo participar, elas estão querendo ouvir. Pode passar. Eu também quero pedir pedidos de oração. Primeiro, para manter uma conduta correta ao olhar de todos, porque quando a gente está tentando transmitir o Evangelho, a gente tem que viver conforme a gente fala. Como diz em Romanos 12:17, não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem agir corretamente diante de todos os homens. E para você poder falar assim, poder falar no que você acredita, e para as pessoas que não conhecem o amor de Deus, você tem que transmitir esse amor e viver de acordo com ele. Então, o primeiro pedido é manter uma conduta correta aos olhos de todos. A segunda é que todos compreendam o que estão ouvindo, porque a maioria das pessoas de lá, elas têm muito preconceito e também não tem esse coração fechado. Assim, sobre o que é para a gente falar para aquelas pessoas. E também é força e ânimo, porque muitas vezes a gente escuta vários comentários negativos sobre o que a gente está fazendo e não é fácil. Então, esses são os pedidos, e quem quiser vir aqui fazer uma oração por isso, agradeceria. Que lindo, hein, Amanda? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigada porque a Tua palavra é tão preciosa, ela entra em nossos corações e nossas vidas e muda mesmo, Senhor, a nossa história. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida da Amanda, Senhor. Obrigada por esse grupo de estudo, por esses jovens, Senhor, adolescentes, ouvindo a Tua palavra toda semana. E a Tua palavra não volta vazia. A nossa oração é para que toda essa semeadura, Senhor, ela haja uma colheita de bons frutos na vida de cada jovem. Que o Senhor continue fortalecendo a Amanda, sua amiga, dando coragem, sabedoria, estratégias, palavras do Teu coração para o coração desses jovens, Senhor. Muito obrigada, porque ela pode, onde ela está, fazer diferença, levando e semeando o Teu amor, Senhor, toda semana. Que o Senhor abençoe essa escola, abençoe os jovens da nossa igreja também, Senhor, adolescentes, para que cada um seja sal e luz aonde o Senhor tem colocado, Pai, fazendo muita diferença mesmo e levando a Tua palavra. Em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. E quem aqui foi convertido por causa de um estudinho e lembra da palavra que você foi convertido, por favor, fale comigo para me ajudar aí. E agora eu quero chamar o Ricardo Bins. Jovem, me sinto muito jovem.
Acho que vocês lembram, alguns meses atrás nós soltamos um vídeo aqui do Betel. Então esse ano o Betel, ele está completando 50 anos. Então um momento muito especial para o Betel. E eu queria reforçar para vocês, né, essa data. Estamos agora já em outubro, está muito próximo agora a nossa festa, que está sendo organizada por uma grande equipe. Então, vocês, jovens e adolescentes, também têm a oportunidade de passar lá, né, um dia ou uma noite, né? Então, você pode se inscrever ali para participar à noite no dia 26. Você não precisa ir de carro para lá. Olha que coisa legal. O teu pai não precisa te levar para lá. Ele precisa te levar só até a igreja da Cruz Verde. Por R$30 vai ter um ônibus que vai levar vocês para lá. Depois vai trazer de volta para a igreja da Cruz Verde. E vai ter um lanche também. Tudo isso incluso ali nesses R$30. Então, uma boa oportunidade para vocês estarem lá. Participem. Mais informações vocês podem obter com a Débora, né, e o Lucas. Então, eles estão a par disso. E aí nós temos outro slide, que é ali para a gente se inscrever também para o domingo, né? Então, no próximo domingo, nós vamos ter ali atrás uma mesa e nós vamos estar vendendo o ingresso para a gente participar lá no dia 27, tá? Então, nós vamos ter um culto no dia 27 lá no Betel. Vai ter uma escolinha dominical também. Levem as suas crianças juntos para participar lá, tá? E temos um almoço lá. Quem não quiser almoçar lá, com aquela excelente comida do Betel, achar que quer levar a sua própria comida, também é possível. Mas precisa se inscrever também. A gente precisa ter um controle de tudo isso, né? Então, é bem importante vocês se inscreverem. No próximo domingo, que nem eu falei, nós vamos ter ali uma mesa, quem quiser comprar, né? Quem já comprou, eu vi que tem gente aqui da nossa igreja que já comprou, vai ganhar, né, uma pulseira. O que comprou. Então, se comprou almoço lá, vai ter uma cor de pulseira. Se for criança, vai ter uma outra cor, para a gente poder identificar, facilitar para a gente lá. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, pode falar comigo, pode falar com o Cláudio, pode falar com o Cristiano. Nós somos os 3 representantes da nossa igreja. Obrigado, Ricardo. Vou chamar agora o Dudu. Vai nos trazer o momento da oferta. Bom dia, igreja. Tudo bem? Falar aqui do momento do louvor, né? Um tema que aparece várias vezes. Tá bom? Alô? Dá pra escutar? Falar sobre o momento da oferta, né? Louvor não. Da oferta, na verdade, o tema do dinheiro, que é o que mais aparece na Bíblia, mais de 2.300 versículos sobre finanças, administração dos recursos, dos patrimônios e dos bens. E não que o dinheiro seja algo ruim na Bíblia, mas é que ele revela o nosso coração. A gente tem que saber quem que está mandando em quem. Para isso eu vou começar com uma historinha bem simples. Imagine que você está andando pela rua, encontra uma mala cheia de dinheiro. O que você faria? Pegaria ou devolveria? Sabendo que aquilo lá podia resolver, né? Uma conta a pagar, uma viagem que você quer fazer, um curso que você quer começar. E certa vez um senhorzinho bem humilde, um trabalhador, encontrou uma carteira cheia de dinheiro. Tudo pertence a Deus. Tudo que Ele já me deu já é suficiente, né? Como que a gente está administrando o que Deus proveu para a gente? Tudo que a gente tem é dele. A gente está agindo com justiça, integridade, mesmo quando ninguém está vendo, né? Como eu disse, a palavra de Deus fala sobre dinheiro mais de 2.000 vezes, mostrando como que Ele se importa, né? Jesus se importa com a maneira como que a gente lida com o dinheiro e as nossas finanças. Jesus nos ensina também em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
E o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, nos lembra: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Esse versículo mostra que muito mais do que dar dízimo é muito mais do que ser um mordomo fiel. Ele é viver com justiça, amor, integridade em tudo, principalmente nas finanças. É administrar nossos recursos com integridade, reconhecendo que tudo que a gente tem é de Deus e pertence a Ele e deve ser usado para o bem dos outros. Cada vez que a gente está trazendo nossos dízimos e ofertas aqui na igreja, a gente está declarando que reconhecemos que Deus é o dono de tudo que Ele deu para a gente e que tudo pertence a Ele. E Ele nos chama para praticar justiça, humildade, integridade e amar a misericórdia com Ele. Hoje, ao ofertar, também pensa na responsabilidade que a gente tem como os filhos de Deus. Como que a gente está administrando os recursos quando ninguém está vendo. Vamos orar. Pai, a gente agradece, a igreja agradece porque tudo que temos Gente, louvor, hoje eu vou contar uma historinha assim, tipo, durante o louvor, umas falas rapidinhas assim, mas queria que vocês prestassem atenção. Essa música, a próxima música é Redenção. E essa música, a última música foi Juntos, como um corpo vivo. Então, hoje nós podemos ser um corpo vivo graças à redenção de Deus em nossas vidas. E também graças a isso, a gente pode viver as bem-aventuranças. Gostaria de convidar todos a ficar de pé, por favor.
alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Que bom que vocês gostaram, gente. Queria ler rapidinho Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Redimidos e agora reconhecendo justos, pois serão satisfeitos.
nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Graças à grandeza de Deus, então, Ele nos trouxe redenção. Assim fazemos que nós entendêssemos um pouco como funciona a sua justiça e tivéssemos sede dessa justiça. E nos permitindo, dia a dia, ser mais parecidos com Deus, assim se tornando casa, lugar de Deus. Essa última música é uma música nova, ela é meio animadinha. Talvez a gente cante 2 vezes, não sei. Mas o nome dela é Casa, do Palavra Antiga. É uma das minhas músicas preferidas. E ela fala um pouquinho sobre como Deus escolheu essa carne no lugar dos templos que eu posso construir com minhas mãos. Então, eu queria começar ela agora. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que mas sim mora dentro de mim. Abre a porta e ele entrou em casa. Estou em obras e essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são estes olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar. Dentro de mim, sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim.
noite, pode sentar. Obrigado. As crianças de 4 a 10 anos vão subir com a Letícia e com a Rebeca. E as crianças abaixo de 4 anos, sempre lembrando que temos uma sala lá nos fundos, né, que pode ser usada pelos pais ali também, né? Enquanto a gente estava cantando aqui, muitas vezes a gente ouve, né, expressões assim, o culto é um gostinho do céu, né? Louvando e adorando ao nosso Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, né? É maravilha, né? Eu vou só dar algumas palavras aqui iniciais, e depois os jovens vão nos compartilhar, né, a mensagem propriamente dita, né? Só explicando um pouquinho, né, e fazendo um pouco de, entre aspas, propaganda, né? Nas últimas semanas, eu tive o privilégio de estar na classe às 9 horas com os jovens. E nós estamos começamos a estudar o Sermão do Monte. E a primeira parte do Sermão do Monte são justamente as bem-aventuranças. Eu coloquei um alvo meio alto para mim, mas eu ainda vou perseguir ele até o final do ano, né? Eu coloco perto de 30 cadeiras lá, porque eu sei que dá para chegar em 30 jovens fácil aí, né? Então, às vezes, chegou perto e outras vezes pela metade, né? Então, é um motivo de oração aí para que mais jovens tenham esse privilégio, esse prazer, né, de estudar a palavra. E nós terminamos na última semana as bem-aventuranças. Então foram 8 estudos bem específicos, 9, na verdade, sobre as bem-aventuranças. E nós vamos tentar trazer algumas ideias centrais daquilo que nós estudamos, sobre aquilo que nós refletimos, tá? Então o tema, como foi colocado hoje já na introdução, né, as bem-aventuranças é radical mesmo. Literalmente falando, é muito diferente daquilo que a gente vê por aí. Então, quem se, né, enquadra nesse grupo de discípulos de Jesus, né, vai precisar passar por uma transformação contínua, né, na forma de viver. E como a gente viu na introdução, né, Jesus sentou com a turma dele lá, com os discípulos e uma multidão, e deu o Sermão do Monte, e começou pelas bem-aventuranças, né? Porque elas descrevem, né, o caráter de um seguidor de Cristo, a essência, né, aquilo que está aqui dentro no coração, e vai se expressar, né, na forma como nós vivemos. Então é um convite, né, a uma transformação radical de valores. Não tem como você estudar as bem-aventuranças e isso não mexer com os valores, né? E nós queremos passar um pouco disso hoje. Eu estou feliz que, do jeito que eu estou meio nervoso aqui na frente, hoje tem mais uns 8, 9 que estão assim, né? Então é para vocês saberem como a gente fica quando a gente está aqui na frente, né? Vou dividir isso um pouco com vocês. Eu só queria, né, dizer uma coisa que eu creio que é muito relevante, tanto para quem vai falar, como para quem vai ouvir, como para quem vai praticar, que somos todos nós. Não tem como você viver as bem-aventuranças sem a presença do Espírito Santo. Sem chance. Ok, entendi, agora essa aqui eu deixo comigo, esquece. Tá? Todas elas, humanamente elas são impossíveis, mas com a presença do Espírito Santo em nós, e nós dando mais espaço para o Espírito Santo, aí sim, nós vamos começar a viver na prática, de uma forma radical, né, como discípulo de Jesus. Então, isso é uma palavra de encorajamento, né, está conosco e quer nos ajudar, principalmente a colocar isso em prática depois. Então eu vou chamar a Bianca, que vai nos apresentar eu vou orar sim. Então vem aqui, já oro por você, representando todo o grupo. Tá bom? Pai querido, é um momento muito especial no culto, onde nós queremos ler a palavra e queremos entendê-la. Obrigado, Deus, porque a palavra é tão rica, e ela nos desafia, toda vez que nós abrimos e nos dispomos a lê-la. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo, que nos ajuda a entender
e também a viver na prática aquilo que nós aprendemos. Obrigado pelas bem-aventuranças e por cada jovem que se dispôs a expor um pouco daquilo que aprendemos e principalmente, Pai, daquilo que nos desafia para a nossa caminhada no dia a dia. Abençoa a cada um e nós te agradecemos desde já por isso. Em nome de Jesus. Amém. Ah, não, né, gente? Cresci aqui, já sei toda a liturgia de cor, e me chega e corta a oração. Como é que eu vou adivinhar? Então, vamos começar com as nossas bem-aventuranças. Se vocês já repararam, todo o nosso culto está girando ao redor disso. E a nossa primeira bem-aventurança, acho que já está projetado ali, é sobre sermos pobres e humildes de espírito. Na versão ali eu acho que é na Almeida Revista Atualizada, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na NVI, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. E eu ainda selecionei a versão da mensagem, porque eu gosto, que diz: abençoados são vocês, que nada têm a mais para oferecer. Quando vocês saem de cena, existe mais de Deus e do seu governo. Essa da mensagem é quase um tapa a nós, né? Do tipo, quando vocês saem de cena, existe mais de Deus e do seu governo. Esse é o primeiro versículo que inicia as bem-aventuranças e ela vai indicar como o discipulado ele começa com essa posição de humildade e de reconhecimento da nossa dependência de Deus. Então, a primeira lição de hoje é que o verdadeiro discípulo ele entende que ele precisa de auxílio, que ele tem necessidades e que ele não pode ou não deveria confiar nas suas próprias forças ou nos próprios méritos. Uma pessoa pobre de espírito é aquela que reconhece que não possui nenhum recurso humano para enfrentar os problemas e as lutas da vida. Ela deposita sua confiança em Deus numa dependência total dele. Ela volta os olhos para Deus para ser salvo, inclusive, reconhecendo que nada pode exigir de Deus. E talvez você olhe para esse texto, assim como eu olhei inúmeras vezes, e pense: essa eu estou safe, né? Dentre todas as minhas. Acho que se eu estou olhando e estou achando que eu estou muito bem ranqueada nisso aqui, talvez eu devesse olhar um pouquinho mais adiante. E eu me fiz uma pergunta, e na verdade essa tem sido literalmente a pergunta do meu ano de 2024, e é o que Deus tem me ensinado durante todos esses últimos meses. Que a pergunta, né, que eu quero responder através desse testemunho é: como que a gente identifica se a gente está vivendo como pobres de espírito ou, como o contrário, arrogantes de espírito? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas conforme eu fui me fazendo essa pergunta, eu fui identificando que em vários momentos eu não era pobre de espírito. Eu coloquei e fui aprendendo que sou arrogante de espírito quando eu confio nas minhas próprias forças ou méritos. Essa é a parte, o contraponto ali da frase. Mas como que eu vejo isso na prática, né? Isso se evidencia em como a gente realiza as nossas tarefas de rotina. E eu já comentei isso aqui em alguns louvores, sobre o impacto da rotina e as tarefas que a gente faz. E basicamente a gente demonstra o orgulho ou a arrogância de espírito quando a gente vive os nossos dias sem entregar as nossas atividades a Deus. Porque isso quer dizer que ou a gente está entregando essas atividades para nós mesmos, ou a gente está entregando para outra pessoa ou outro ídolo. Nós somos arrogantes quando nós tornamos as nossas atividades somente a nosso respeito. A gente faz delas, de todo esse contexto, somente nossa responsabilidade, somente nosso assunto, somente a nossa vitória, somente a nossa derrota. Então, a gente faz a nossa vida sobre nós. E deixamos de construir altares de adoração a Deus com essas atividades. E a gente não pode afirmar que a gente vive para Cristo se durante os nossos dias, as nossas ações, nossas listas e os nossos compromissos, eles são meramente pessoais, como se houvesse uma separação da nossa agenda e da agenda divina. Porque, na verdade, se nós morremos com Cristo, então vivemos com Ele. Se vivemos com Ele, então nossa agenda também é divina. Então, a partir do momento em que eu faço essa separação e, aqui tenho atividades eclesiásticas de igreja e espirituais. Aqui eu peço a ajuda de Deus. Daí tem as atividades que são, assim, normais. E nessas a gente não pede discernimento para Deus, a gente não pede por sabedoria, a gente não pede por excelência, a gente não pede por direcionamento. No final das contas, às vezes passa 1 hora, 2 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana, 1 mês, 1 ano. E você fez várias coisas e Deus te pergunta: eu te mandei fazer alguma coisa dessas aí?
Você me perguntou o que eu acho sobre isso? Você me pediu auxílio para tomar uma decisão mais sábia, para ter mais discernimento? Talvez aqui você já tenha entendido um pouquinho melhor sobre como ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, não é assim tão simples. E que se a gente passa por esse versículo meio, a gente acha que a gente está super bem. Até a gente perceber que, na verdade, às vezes a gente vive com essa perspectiva dualista. Ser pobre de espírito não é somente pedir ajuda de Deus quanto às questões espirituais. É pedir ajuda sobre tudo, porque todo o nosso eu é caído e precisa de perdão e graça. Mas é óbvio que eu não vou chegar aqui, dar essa catracada e deixar vocês sem uma resposta ou uma solução do que a Bíblia diz para nós. Então, sim, reconhecemos que talvez não sejamos tão pobres e humildes de espírito quanto às vezes a gente lê esse versículo e diz, sou pobre de espírito. Mas como que a gente faz para realmente se tornar isso, humildes, pobres de espírito? Colocando a Deus como ponto de partida para todas as nossas tomadas de decisão. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, nós contemplamos quem Ele é, revelado nas Escrituras, porque também não adianta contemplar um Deus que não é das Escrituras, daí pode ser qualquer outra coisa menos o Deus da Bíblia. Quando a gente vê Ele e a gente age de acordo com aquilo que contemplamos. Então, repara que o início da ação é, eu contemplo e vejo a Deus, depois eu ajo. E não eu ajo, daí eu contemplo a Deus. Vai contemplar Deus no quê, gente? Nós nos tornamos pobres de espírito quando pessoal, da nossa independência e da nossa autoconfiança. Se você eventualmente já assistiu uma palestra de coaching, devo te dizer que Deus não olha para você e diz, seja autoconfiante. Deus não olha para você e diz, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Deus olha para você e diz o que está na palavra dele, que é, não se apoie no seu próprio entendimento. Invista no reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você parar para pensar, sabe quem tinha muita autoconfiança? Um anjo chamado Diabo que caiu, porque ele era muito autoconfiante. E às vezes a gente acha que a autoconfiança é algo pelo que a gente deve se orgulhar. A gente deve se orgulhar por ser humildes, pobres de espírito. Reconhecer que, na verdade, a gente precisa de muita ajuda. E quando nós nos esvaziamos de tudo isso, então sim a gente está pronto para que Cristo nos encha. Isso é ser pobre e humilde de espírito. E agora nós vamos passar para a segunda bem-aventurança, e eu gostaria de chamar o Daniel. Bom dia, igreja. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Na NVI, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E na NTLH, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então, para quem não sabe, agora fazem 3 semanas, eu, junto com a Evelyn, sofri um acidente de carro, que foi bastante grave. E daí, meu pai, essa semana, eu estava conversando com ele, ele falou, não quer falar algum ponto na pregação, alguma bem-aventurança? Eu brinquei, vou falar bem-aventurados os que choram, porque acho que foi as semanas que eu mais chorei na minha vida. Porque é bastante angustiante você não poder fazer nada em relação à situação, sei lá, tipo, ela está lá no hospital, não tem nada que você possa fazer, você pode orar, você pode confiar em Deus. E daí eu estava reparando, né, a música da Redenção lá, na verdade, tem uma letra bastante profunda, que você fala, toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, é bastante forte, né, e também a outra parte da música, tudo entregar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar. Então, ao mesmo tempo que foi bastante difícil fazer tudo isso, também foi uma oportunidade muito forte de poder realmente confiar que Deus está no controle, independente do que aconteça. E então, essa é a primeira parte. Então, queria também agradecer por todo mundo que mandou mensagem, né? A gente se sentiu bastante amado e apoiado. Agradecer por todas as orações, também foi muito importante. Então, hoje, graças a Deus, a Evelyn está ali, pode estar melhor já. E daí essa foi a primeira parte. Daí a segunda parte é a explicação real do versículo, que quando eu falei para meu pai que eu ia falar bem-aventurados os que choram, porque eu chorei bastante, ele falou, mas não é esse o choro do versículo, né? Sabe que é outra explicação. Eu falei, sim, eu vou falar as duas. Por um lado, a gente pode chorar e ser consolado, né? Faz parte da vida, mas o choro que o versículo traz, ele na verdade tem muito a ver com a outra bem-aventurança que a Bianca acabou de comentar. Então, quando você percebe que
você não é para ter autoconfiança, que na verdade você não é nada, a gente precisa de Deus, o resultado que isso traz é o choro. E esse choro é um choro que precisa levar a arrependimento. Então, é você perceber que não é você que faz nada. Quando você, de fato, entende isso para a tua vida, o resultado que isso tem que trazer é o choro. É um pesar do coração que, sem ele, não tem como você ter o arrependimento e não tem como você mudar aquilo que está relacionado com um determinado pecado. E isso nos leva para a segunda parte do versículo, que é a parte do consolo. Que a boa notícia para nós é que a gente pode chorar, a gente pode lamentar por um determinado pecado, lamentar por não estar no caminho de Deus, mas a boa notícia é que, obviamente, Deus tem uma graça infinita, uma bondade infinita que Ele estende para a gente, e Ele nos dá esse perdão. Então, o nosso consolo e a nossa esperança está totalmente nisso. E o último ponto, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? A gente tem que, na verdade, orar, não tem muito o que fazer. A gente tem que orar e pedir para que o Espírito Santo mostre em nós isso e cause em nós, porque se depender da gente, é difícil. O nosso natural é tentar ser autoconfiante, é tentar depender da gente mesmo e ter você mesmo o controle da situação, mas essa não é a realidade e não é o que Deus quer para nós. Então, que Deus possa estar ajudando a gente a perceber aquilo que a gente está errando na nossa vida, que a gente possa chorar em cima disso, lamentar isso e que isso possa trazer, então, um arrependimento que nos faça se tornar mais parecido com Cristo. Amém? Queria chamar a Karina para o próximo ponto. Bom dia. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, e está lá em Mateus 5:5. A primeira versão que eu vou ler é da Almeida Revista Atualizada, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a segunda é da Nova Bíblia Viva: felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. A primeira bem-aventurança, que é humilde de espírito, ela nos leva a lamentar o nosso pecado quando a gente reconhece ele. E quando a gente reconhece, isso faz a gente ter um espírito manso. E como uma bem-aventurança leva a outra, isso vai ficando cada vez mais difícil de ser alcançado. E durante todos os encontros, o pastor reforçou muito, e até hoje ele comentou aqui, que a gente não consegue aplicar essas bem-aventuranças se a gente não tiver o Espírito Santo na nossa vida. É só pelo agir dele, não é pela a força do nosso braço. A gente não consegue, a gente é incapaz sozinho. E ser manso é refletir o Espírito e o caráter de Jesus. Ser manso também é confiar para reivindicar a justiça e a herdar a terra, como diz ali no versículo: felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Então, o manso, ele não busca vingança, ele não fica lá torcendo pro irmão, né, receber justiça, né, para ele se dar mal ali, e ele olha para aquela situação e desculpa, gente, estou nervosa. Mas ele, vou ler aqui, né? Mansidão, ele não busca vingança, ou seja, ele deseja que a outra pessoa pague pelo que fez, mesmo que seja uma situação de injustiça. Então, ser manso quer dizer que você acredita tanto na verdade de Deus que você por ela. Que foi isso que aconteceu com os mártires, que foram todas pessoas mansas. Então, o manso, ele enxerga que ele e todas as outras pessoas estão debaixo do poder de Deus. Dessa forma, o manso abre mão dos seus próprios direitos em prol do outro, sem exigir nada em troca. Ele entende que a justiça de Deus é absoluta, ela é suprema, ela é acima da justiça dos homens. E um exemplo disso foi quando Judas entrega Jesus aos guardas. Judas andava com Jesus, sentava à mesa com Jesus, ele se alimentava com Jesus. E ele entrega fazer justiça
aquela justiça do mundo, né? Que ele usa a violência, cortando lá a orelha do guarda, para que Jesus não fosse preso. Mas Jesus repreende isso e ele reconhece que os planos do Pai estão muito mais além. Então, além disso, ele tem uma outra atitude que vai muito contrária àquelas ações do mundo, né? Ele, além disso, ele vai lá e cura o guarda, né? Então, ele cura aquele que queria a morte dele. Eu trouxe também, eu queria falar sobre duas coisas que não é ser manso, mas que o mundo vê como ser, que é mansidão, né? Então, não é como muitos imaginam, que é ser fraco, que é fraqueza. Não é deixar se levar pelos outros, não ter personalidade, ser o famoso Maria vai com as outras. Mas como que alguém se torna abençoado e feliz sendo manso? Então, quando a gente realmente consegue entender que a gente precisa entregar tudo na mão de Deus, né? Mas é tudo mesmo, não é só um pedacinho da minha vida, não é 99%, é tudo. E principalmente quando a gente está em situações que a gente se sente injustiçado, sabe? Então, eu queria trazer um exemplo aqui, prático. Alguém aqui já se estressou no trânsito? Que é uma coisa muito comum, né? Se estressar, não ser manso no trânsito. E imagina uma situação que você está no trânsito, está dirigindo ali, e aí, sem querer, sem intenção, você acaba fechando alguém no trânsito. E aí, aquela pessoa, o que normalmente acontece? Ela senta a mão na buzina, xinga, faz gestos não muito legais. E aí, o que o mundo espera? Da mesma forma que eu vou lá, xingo a pessoa, que eu vou lá, meto a buzina. Ou pior, né? A gente, às vezes, acaba reagindo bem mais da conta. É muito diferente do manso. O manso olha aquela situação e o que ele faz? Ele pede desculpa, porque não foi a intenção dele. Então, ser manso é você andar contramão daquilo que o mundo espera. Então, mas é um grande desafio, às vezes. Por isso que não dá sem o Espírito Santo. E eu queria desafiar a igreja e a mim também a pensar em quais áreas da sua vida é um desafio você ser manso. Em quais áreas você tem deixado de ter uma atitude de manso. E que a gente busque com intencionalidade o Espírito Santo para que a gente possa ter ações de mansidão no nosso dia a dia. E é isso, e a próxima bem-aventurança é o Rodrigo, desculpa. Bom dia, igreja. Bom, a minha bem-aventurança está em Mateus 5:6, a gente já falou dela aqui umas vezes hoje no louvor, até no momento da oferta. E ela está lá em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versão da NVI. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E aqui eu tenho um versículo que está lá em Hebreus 11:6, que diz assim: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e se preocupa o bastante para atender aos que procuram. Então, essa é a versão da mensagem, e eu também tenho essa versão do versículo da mensagem. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, e alimento incomparável. Nessa versão aqui, ele não chega nem a falar de justiça, porque eu não devo buscar o que eu tenho de senso de justiça como algo pessoal. O discípulo se envolve num desejo profundo pela justiça de Deus, ou seja, Deus diretamente, porque Deus é justo, tanto em nível pessoal quanto ao mundo ao nosso redor. O verdadeiro discípulo não está satisfeito com a espiritualidade superficial,
mas anseia pela retidão o caráter que reflete o caráter de Deus. O conceito de justiça apresentado na Bíblia está intimamente ligado a Deus. Deus estabelece o padrão que Ele considera certo, ou seja, eu não devo criar esse padrão e viver nele, eu devo aceitar o padrão de Deus, que está na nossa palavra, na revelação aqui. O próprio Deus é justo, ou seja, eu tenho que ter fome de Deus, e aí sim eu vou ter a justiça, né? Porque está fielmente comprometido com o padrão que Ele mesmo estabeleceu. Ele é o Criador e nós somos a sua imagem e semelhança. Então, a justiça vem dele, né? Deus pode alcançar a justiça por seus próprios meios ou esforços. Ninguém pode alcançar a justiça por seus próprios meios ou esforços, pelas práticas de obras ou da lei, né? Que é o que fala aqui. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Eu posso buscar justiça, mas eu tenho que cuidar com o que eu vou criar de senso de justiça. E isso é algo que em mim, até eu me converter, eu via isso aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas eu acabava entendendo isso errado, porque a justiça do mundo não é a mesma divina. Então, ninguém pode alcançar a justiça por si só, e nem pode entender isso sem o auxílio do Espírito Santo, como já foi dito aqui. No entanto, pela graça será considerado justo se viver de acordo com as expectativas de Deus, com fé e amor, que é o que diz aqui. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Então, quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de viver conforme a vontade de Deus, e não sede de justiça, é só sede da vontade de Deus. E quanto mais se satisfaz, então, depois de ser humilde, depois de chorar, depois de ser manso, a gente começa a entender um pouco mais que todas essas três primeiras vão falando mais interiormente, e agora a gente começa a externalizar. Então, como já foi dito aqui, é extremamente importante o Espírito Santo na condução dessa caminhada aqui. Jesus começou a explicar para os seus discípulos, e como nós também, a necessidade do Espírito Santo. E a vontade que a gente tem que orar é que nós sejamos diminuídos e o Espírito Santo cresça. Sem ele, a gente não vai conseguir, a gente vai sofrer e provavelmente vai fazer algo errado, porque nossa carne ela vai destinar isso. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar até a entender melhor essas bem-aventuranças. Sugiro, às vezes, ver mais de uma versão, conversar sobre com pessoas, porque no nosso entendimento, talvez a gente vai ver errado, sem o Espírito Santo nos auxiliando e sem o corpo, que é a gente aqui para trocar ideias e falar sobre. Eu vou chamar a próxima bem-aventurança agora, que é, tá lá, Gabriel. Eu só vi até mim. Bom dia. Eu vou falar sobre a quinta bem-aventurança, que diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Em Mateus 5:7, na versão NVI, diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E na versão na linguagem de hoje diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Bom, com isso, para nós discípulos de Jesus está ensinando que ele implica que mostrar misericórdia aos outros, que nós devemos mostrar misericórdia aos outros, da mesma forma que Deus mostra misericórdia por nós. Tá, mas o que é misericórdia? Bom, a misericórdia é uma resposta amorosa induzida pela situação de, por exemplo, infelicidade ou completo desamparo do próximo, né? E então, quem é misericordioso, ou seja, quem é compassivo ou compadecido, não somente sente empatia e compreende a situação do próximo, mas ela está sempre pronta para ajudar e prestar socorro, ou seja, ela atua, ela não só observa, não só entende, mas ela faz algo, né? E como nós podemos ser misericordiosos com isso? Bom, dá para estabelecer um paralelo. Tem uma frase que diz que do mesmo modo que um alcoólatra
que não admite que é alcoólatra odeia todos os outros alcoólatras, podemos falar que um pecador que não reconhece o próprio pecado odeia todos os outros pecadores. Mas a partir do momento que uma pessoa que ela reconhece o próprio desamparo e a indigência, aprender a ser misericordiosa com os outros. Bom, agora eu vou chamar o Arthur para falar da próxima bem-aventurança. Um momento, por favor. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Bom dia, primeiramente. E bem, felizes os de ter o coração puro, pois verão a Deus, na NVT. E felizes as pessoas de ter o coração puro, pois elas verão a Deus, na NTLH. Bem, para termos o que é um coração puro? Naquela época, a gente não tinha o entendimento de que um coração bombeava sangue e o cérebro tinha os pensamentos. Então, o coração era a fonte dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas emoções. E quando falam um coração puro, eles estão falando de nossa mente, de nossos pensamentos. Como acordar de manhã, uma pessoa de coração puro. Acordar de manhã, ter um coração limpo, é acordar e pensar, muito bom esse dia, que Deus me abençoou. Muitas vezes acabamos pensando primeiramente, que dia ruim, quero faltar ao trabalho, faltar à escola. Muitas vezes temos outros pensamentos, temos outras coisas, outras preocupações, e acabamos nos distraindo. Mas um coração limpo, nosso foco é ter o coração 100% em Deus, sem nenhuma distração. É ver injustiças e perceber que, caramba, isso é errado, caramba, isso não está de acordo com a Bíblia. Muitas vezes vamos ler esse versículo e pensar, vamos ver essas ideias e pensar, eu tenho um coração puro. Eu sei da Bíblia. Se alguém vier me perguntar, o que a Bíblia fala sobre tal assunto? Eu vou saber citar até um versículo. Mas a verdade é que, isso é muito importante. Mas no final, isso não é ter um coração limpo e puro. Isso é ter entendimento, isso é ter uma memória, isso é ter lido. Um coração puro de verdade, ele vai olhar e falar, eu fiz isso errado, por causa disso, disso e disso. Deus está triste comigo, e eu vou saber na hora, eu vou entender, antes até de agir. Então, nós temos que deixar o nosso próprio entendimento. Em Jeremias 17:9, na NVI fala, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Os nossos pensamentos não vão se tornar bons. Não importa o quanto a gente ore, não importa quantos louvores a gente cante, não importa quanto a gente leia a Bíblia. Nossa cabeça ainda vai ser humana. E errar é humano. Logo, nosso coração tem que deixar de ser a fonte de nossas ações. Nós temos que deixar os nossos pensamentos em segundo plano. E no lugar de ser uma fonte, tem que ser um canal. Um canal da vontade de Deus, através de nossa mente e de nossas ações para as outras pessoas. Pois assim, como diz a segunda parte, assim nós veremos a Deus. E sim, nós veremos a Deus, todo mundo sabe, quando acontecer tudo, quando nós morremos, quando Jesus voltar, lá no céu. Mas também em nossas ações, no dia a dia. Não só nós, mas os outros também. Nós podemos ver a Deus quando nós tivermos uma decisão difícil. E assim olhar, fechar os olhos, orar e saber o que fazer. E ver a vontade de Deus na nossa frente. E é basicamente isso. Agora eu vou chamar a Aline para o próximo. Bom dia. Então, eu vou falar sobre bem-aventurados os pacificadores. Daí tem várias versões, que falam desse versículo, que está em Mateus 5:9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes que as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E ainda, abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir.
versículo, quando ele fala de pacificador, não é uma pessoa que, eu vou pegar, eu não vou brigar com ninguém, eu só fico ali no meio, eu nunca vou pegar um lado, não vou tomar o outro, não vou brigar com ninguém, vou estar ali de paz com todo mundo. No versículo ele não fala que é isso. Ser um pacificador é ser um representante de Deus aqui na terra. É você pegar e, além de não vou brigar com ninguém, não vou fazer mal para o outro, provocar a ira da outra pessoa, eu vou evitar que as outras pessoas em volta elas tenham essa ira. E os jovens hoje em dia usam muitas figurinhas. E não tem uma figurinha do Instagram que quando eu olhei, assim, eu vi no meu celular e fiquei, cara, é justamente isso. Que é uma figurinha, se combinar, se organizar, todo mundo briga. E é uma verdade, se a gente pegar e organizar e ficar provocando os outros, todo mundo briga no final do dia por vários motivos. No trabalho, na universidade, por motivos gerais. E, para mim, na família também. Porque, às vezes, na família a gente tem conflitos porque a gente discorda uns com os outros. E a família está ali justamente para ser como é que meu pai fala? A família é a academia de Deus. Porque é ali que a gente vai estar se preparando para ser representante de Deus lá fora no mundo. E às vezes a gente tem essas brigas de família, mas a gente tem que realmente ser cada um cristão dentro da nossa casa e realmente estar evitando essas brigas que às vezes a gente é uma coisa que, nossa, todo mundo está estressado, mas ninguém quer brigar, só está todo mundo estressado porque o estresse faz parte da vida. E como Deus fala, a gente tem que sempre estar buscando a Deus e realmente se alinhando com Deus e buscando que o Espírito Santo nos ajude a ter essa paz, a ter esse foco de que, caramba, eu tenho que olhar o outro, ver a situação das outras pessoas, porque ela pode estar com raiva, porque o mundo dela pode estar num caos que ela não tem a paz de Deus. Então, acho que isso faz também a gente ser um representante de Deus, porque ele fala que nós seremos filhos de Deus, porque a gente vai ser reconhecidos por essa paz. E no estudo que a gente fez, a gente discutiu uma parte que é que nós refletimos o caráter de Deus na paz, porque Deus é paz. E para sermos, nós como filhos de Deus, nós temos que refletir essa paz no mundo. E ele ainda fala que para ter essa paz, nós devemos ser uns construtores de pontes e não abridores de abismos. E eu como engenheiro adorei essa parte, porque realmente essa ponte que a gente faz entre a pessoa e nós. E talvez essa forma como você agir, de ser paz, de não provocar brigas e de ainda impedir que brigas aconteçam, pode ser a maneira como outras pessoas vão ver que você é filho de Deus. E nós vivemos num mundo que as brigas, geralmente a gente está ali para brigar, tipo em jogo de futebol, em trânsito, a gente sempre está ali, atiçado para brigar. E você, não, eu vou manter uma postura de eu não vou ser pacificadora, isso gera um gatilho na cabeça da pessoa. Caramba, ela é diferente. Como que deve ser uma vida de uma pessoa que é uma pacificadora, né? Então, é isso que Deus nos chama para fazer. Sermos filhos de Deus e representar quem é Deus, que é um Deus de paz. E agora eu vou chamar a Nicole para a próxima bem-aventurança. Bom dia, igreja. Agora eu vou ler a última bem-aventurança, que está em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa na NVI, agora eu vou ler na outra tradução, que é na NTLH. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Então, Jesus termina as bem-aventuranças nos dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Então, essa felicidade não é algo circunstancial, não é algo externo, do tipo, não é algo que acontece à nossa volta, né? Na verdade, essa felicidade vem do alto e está dentro de nós. E eu vou ler uma história que traz uma questão bem importante sobre essa bem-aventurança, que é assim. Um aluno perguntou ao reverendo Francisco Leonardo: Pastor, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? O reverendo respondeu: Não. Se for mais fiel, será mais perseguida. Jesus nos ensina que ser um discípulo dele envolve perseguição e sofrimento por causa da justiça, por causa da vontade de Deus. Por isso, um verdadeiro discípulo de Jesus precisa estar disposto e preparado para suportar a oposição, porque ele sabe que a recompensa está no céu.
Mas, afinal, quem são os perseguidos? Como podemos caracterizá-los, né? Os perseguidos são os mesmos descritos nos versos 3 a 9. Então, são os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Uma coisa interessante é que essa bem-aventurança da perseguição serve como um teste para todas as outras, porque quem segue a paz e a justiça nem sempre será compreendido. O verdadeiro crente é alguém que nem todos louvam. Então, ele poderá enfrentar perseguição e sofrimento e oposição por causa da justiça, porque o mundo é paz, encorajamento e esperança nessa promessa. E agora eu vou chamar a Júlia para dar uma conclusão. Bom dia, igreja. Se vocês perceberam, ela terminou falando que se a igreja for mais fiel, ela vai ser também mais perseguida. E hoje é um dia muito importante no Brasil inteiro, porque... Meu Deus, eu esqueci de finalizar. Rebobina, gente. As bem-aventuranças são um estilo de vida radical para os discípulos de Jesus, como a gente viu. Elas não são uma lista de recomendação, então não é optativo. Se você é cristão, ou você não é. Se você se diz cristão, então você vai ter que obedecer essas bem-aventuranças, não é uma opção. Por isso que é um desafio viver contra o mundo, contra essa corrente que nos impulsiona a pecar, a dar vazão a todas as nossas vontades, as nossas emoções, a tudo aquilo que é nosso plano pessoal. Então, a gente vai ter que ir contra todos esses valores e substituir esses valores do pecado que habitam em nós por valores do reino. E quando a gente substitui os nossos valores pelos de Deus, a gente, através do Espírito Santo, tem uma renovação da mente. E aí, sim, quando o Espírito Santo transforma o nosso caráter, a nossa mente, que a gente consegue refletir quem é Jesus. Então, fica dessa pregação a aplicação prática de cada um aqui pensar qual dessas características, qual bem-aventuranças precisam ser desenvolvidas na sua vida. E eu gostaria de frisar a palavra desenvolvidas, porque ainda que a conversão seja um ato de professar com a boca e crer no coração, o discipulado é uma caminhada que se inicia quando você entrega a sua vida para Jesus, mas ela só vai se encerrar com o fim da sua vida, ou com a volta de Jesus antes, que é o fim da corrida da fé. E é uma corrida, gente, tá? É uma corrida, todo mundo corre para ganhar o prêmio no final. Então, sim, você tem que se esforçar, você tem que treinar, você tem que correr. Não é uma atitude passiva de caminhada, é uma corrida, e a fé é essa busca constante pela presença de Jesus. E o desafio, então, que a gente quer deixar como jovens, e que a gente se sentiu desafiados, é continuar buscando essa transformação, primeiro interior, da nossa mente, do nosso caráter, dos nossos valores, de tirar, esvaziar nós mesmos e preencher com a palavra de Deus, preencher com o Espírito Santo, sabendo, então, que o reino de Deus, ele existe, tem a eternidade, mas o reino de Deus, ele já está presente aqui através da igreja, tem que estar presente, essa nova criação, ela tem que estar presente, viva no corpo da igreja. Se não está viva na igreja, tem alguma coisa errada. E a gente espera também que não só nós como jovens, mas também a igreja, a gente possa estar buscando manifestar essas bem-aventuranças e aqui no nosso corpo e entre nós. E agora eu gostaria de vir para a parte 2, que é a parte de eleições, horário eleitoral gratuito aqui. A gente ouviu que a última bem-aventurança é a perseguição. Hoje o Brasil ele tem recebido muitos migrantes perseguidos pela sua fé. E não só isso. Hoje a igreja brasileira ela tem sido mais fiel, gente, porque a gente tem sofrido outros tipos de perseguição. A Portas Abertas já tem estado mais alerta à situação do Brasil por ter enfrentado questões institucionais. Então é algo que talvez não esteja tão visível ainda, mas vai se tornar. Então hoje o Brasil inteiro vai estar votando nas eleições municipais para a escolha de prefeitos e vereadores. E hoje, quando você for votar, eu peço que você pense nessa pauta da liberdade religiosa, porque é popular as pessoas, candidatos, defenderem uma laicidade secularista que sonha em privatizar o fenômeno religioso.
para que os cristãos vivam a sua fé apenas na sua casa, apenas dentro de si, como se eles não pudessem externalizar a sua fé. E, embora a gente não tenha que esperar que os políticos sejam evangelistas, a gente não pode esperar isso, que eles proclamem verdades da Bíblia, a gente pode sim exigir que eles não atrapalhem, que eles não nos limitem e privem a gente de viver a nossa fé pública. E a gente precisa que os nossos políticos permitam a gente a viver a fé e protejam a nossa liberdade religiosa. E, partindo desse ponto, eu queria falar alguns pontos sobre as eleições que um membro da ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, falou numa entrevista para o portal Guia-me. Ele é filho de ex-missionários da Jucum, e aí, quando eu li essa entrevista dele, eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar algumas ideias. Primeiro, se você está pensando em não votar, por favor, reconsidere, porque votar bem é uma forma de servir e amar a sua comunidade, a sua cidade. E o voto não só é uma responsabilidade, um direito de todo cidadão, mas para o eleitor cristão, o voto é muito importante para você servir a sua comunidade. Então, sim, é uma forma de amar a sua comunidade. Como que a gente pode se proteger de propagandas enganosas e discursos manipulativos? Em primeiro lugar, nunca subestimar o valor da oração, gente. Em campanha política é muito importante estar com uma vida de oração firme. Porque Deus, sim, Ele traz à luz o que está nas trevas. E eu tenho experimentado isso nas últimas semanas. Eu falei, vou testar desde a ANAJURE. E realmente faz toda a diferença orar. Você consegue perceber muitas mentiras nesse tempo. Prestar atenção, né, não só nos memes, na internet, nos jornais, nas falas chamativas que acabam viralizando, mas na substância que cada candidato e sua campanha propõe fazer. O candidato que já tem alguma trajetória na política tem que ser avaliado com base no que ele já fez ou no que ele deixou de fazer. E o candidato novo, ele tem que ser avaliado no limite da sua inexperiência. Então, você avalia o seu currículo, capacidade técnica e pessoal, que justifique por que ele merece estar no cargo. Devemos acreditar que a política é a solução para nossos problemas? E aí, esse membro da ANAJURE fala: não devemos acreditar que a política por si só é a solução dos nossos problemas do nosso país. A política por si só não oferece salvação nem redenção. Somente Jesus salva e transforma caráteres. E é por meio de transformação de caráter, de transformação de vida, que a pessoa que já foi transformada por Jesus pode promover a transformação social. Então, não, o político e a política em si não vão transformar o Brasil. Mas, enquanto cristãos, a gente recebeu no Éden, desde o Éden, um mandato cultural. Nós somos criados para cultivar e guardar. Cultivar é produzir cultura, é criar coisas novas que apontem para Deus. E guardar isso é manter essas coisas boas que refletem essa bondade e os atributos de Deus. Então, não só criar, mas manter o que é bom. E isso pode ser feito, sim, através da política, porque a gente pode minimizar os danos causados pelo pecado e contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais justa e solidária, lembrando o conceito de justo e solidário conforme as bem-aventuranças. Então, nesse sentido, a política é só uma ferramenta, como qualquer outra profissão. Ela é só uma ferramenta para contribuir para promover o bem comum. E isso ela pode fazer. Promover o bem comum é algo que ela pode fazer. Se ela vai salvar o Brasil, salvar pessoas, não. Mas, como eu já disse, se o candidato todo e qualquer político tem falhas, mas todo e qualquer político tem as suas qualidades, porque todos são imagem e semelhança de Deus. Todo candidato é imagem e semelhança de Deus. Todos falhamos, todos carecemos da graça de Deus, até o candidato cristão peca, todos dependemos da graça de Deus para sermos salvos. E nem sempre o candidato que vai se apresentar publicamente como cristão é tecnicamente mais indicado para o cargo. O cargo de vereador, os cargos em si, ele demanda um preparo. Nem sempre o cristão vai ser tecnicamente o mais qualificado para isso. E talvez um candidato que não seja cristão, talvez possua. Então, cabe ao cristão escolher aquele candidato que, dentro das suas limitações, pode melhor promover o bem comum. E aí, como que a gente pode fazer essa avaliação técnica? Priorizando critérios objetivos. Não se deixar levar pela emoção, pelos vídeos, pelos memes, né? Priorizar critérios objetivos. Olhar além das promessas e desse teatro, porque é sim um teatro. Então,
não se deixar levar por candidatos que se converteram só no período das eleições, se converteram recentemente, ou que se utilizam da fé como um meio de obter votos. Então, avalie formação, o histórico daquela pessoa, né, se ela já foi candidata ou se ela é nova, avaliar o histórico, competência técnica, as pautas que o candidato e o partido defendem. Então, observar todas essas formações políticas devem ser levadas em conta, idoneidade, parcerias, as pautas, enfim. E se, né, o seu coleguinha votar diferente de você, e aí? Como lidar com a diversidade de opiniões e das escolhas eleitorais, seja das pessoas do seu trabalho, da sua faculdade? Evite embates, né, gente? Evitem embates, porque eles vão gerar, talvez, divisões e inimizades. Mas a gente vê na Bíblia que teve muita discordância. Barnabé e Paulo divergiam sobre o que fazer contra João Marcos. Paulo divergia dos outros apóstolos, porque ele focava nos gentios e os outros focavam nos judeus. Então, a gente vê, sim, que teve divisões e inimizades, muitas vezes políticas, na Bíblia, mas talvez o consenso nunca virá. Teve casos, talvez, que o consenso nunca veio, mas o objetivo é lembrar que essa pessoa, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela pode ser salva por Jesus, Jesus ama ela, Jesus pode salvar ela. Então, não entre em embates desnecessários, porque isso vai gerar mais rugas, ao invés de abençoar a vida da pessoa. Então, ao invés de discordar, de brigar, tente abençoar, levar uma palavra de bênção, sabe? Tem tanta coisa boa para falar da Bíblia, não fale de política se isso vai afastar a pessoa de Deus. E se você, né, tiver tentando identificar a ética de um candidato, a transparência, eu indico Tito 1 e 1 Timóteo 3. Porque esses versículos estabelecem critérios para o exercício da autoridade na igreja. Então, a pessoa que é autoridade na igreja demonstrar domínio próprio em tudo que faz, não sendo nem bêbada, nem violenta, nem apegada demais com dinheiro. Sua família, né, na medida em que a família esteja participando, tem que demonstrar valores e boa reputação. A família também, principalmente se está envolvida junto. Isso tudo é para exercício de autoridade na igreja, mas são filtros importantes para, por exemplo, uma pessoa de gerência num cargo numa empresa e também num cargo público. Então, são filtros. O objetivo é a gente tentar identificar de forma objetiva quem é mais competente para esse cargo. E é isso, gente. Eu vou chamar o pastor para finalizar com uma oração. E eu espero que vocês votem, que vocês amem nossa cidade para votar. E sim, né, priorizem critérios objetivos, leiam a Bíblia, orem nesse tempo, o Espírito Santo ele direciona muito. E é isso. Obrigado, né, por cada um que participou aí, muita coisa para refletir, né? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Bíblia, porque ela é tão rica e nos desafia, né, a praticarmos aquilo que nós ouvimos, e que nessa nova semana, Deus, essas bem-aventuranças possam estar sendo lembradas em cada novo dia, e que assim a gente possa ser reconhecido pelos de fora como teus filhos, e que o teu reino seja expandido. Queremos, Deus, também pedir pelo dia de hoje, um dia importante para a nossa nação. Pedimos, Deus, que aquelas pessoas que vão ser vitoriosas no final do dia possam olhar para Ti, possam ser pessoas tementes a Ti, e que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos abençoá-los e orar por eles, para que eles possam exercer as suas funções, para trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Pai, que o Teu amor, que a Tua graça e que a Tua misericórdia nos acompanhem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo.